Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você nesta manhã de domingo é fundamentos irrevogáveis na família. Fundamentos irrevogáveis na família. O texto que eu tomo como base é Josué capítulo 24, os versículos 15 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Há uma escolha, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Então logo respondeu o povo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de todos nós, todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos a quem? Ao Senhor. O povo estava decidido. Então Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. Olhem. E disseram: sim, nós somos. Estamos falando a verdade. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Disse então o povo a Josué: ao Senhor, o nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, nesse memorial, nessa aliança que ele fez diante daquele carvalho, colocando uma pedra, ele diz: eis que esta pedra nos servirá de quê? De testemunha. Nós temos uma pedra que nos serve de testemunha, que é Jesus. Eis que esta pedra nos servirá de testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Que essa palavra abençoe o teu coração. Fundamentos irrevogáveis na família. Amém? Amém, igreja? Vamos orar. Eu quero pedir ao Senhor que fale com você agora. E eu queria que agora você não se agitasse. Você prestasse atenção, porque vai ser algo muito forte da parte de Deus para você. Pai de amor e bendito, eu quero te louvar e bendizer mais uma vez nessa manhã pelo rico privilégio de poder servir ao Senhor neste altar. Quero te agradecer pelos pastores dessa igreja, pastor Noel, pastor Marcelo, pastora Sirlene, pastora Patrícia, pastor Guilherme, pastora Valdete, homens e mulheres de Deus a serviço desse rebanho. E agora eu e minha família estamos aqui neste altar, pedindo ao Senhor que fale a tua igreja, a tua noiva. O nosso serviço, a nossa manifestação do serviço, do dom de Deus em nós é ministrar agora, neste momento, a palavra do Senhor que traz herança, e que santifica e que muda a história de vidas. Eu sei que vou falar agora com pessoas que vão estar passando por algum momento de alguma parte que eu vou estar ministrando aqui. E eu quero que no final desse culto, Pai, entendamos todos qual é a aliança que nós temos com o Senhor e aquilo que o Senhor espera de nós para todos esses dias de nossas vidas. Fala conosco e ministra uma unção sobrenatural a essa igreja. Eu oro assim com alegria, oro com a certeza da resposta,
Oro no nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Obrigado, Edson. Meus amados irmãos, minha igreja querida, povo de propriedade ampla e exclusiva de Deus. Preste atenção agora, preste atenção agora. Você acabou de ler um texto clássico. Talvez você só conhecia aquela frase final do 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bom você ler todo o capítulo, porque ali não tem escolha. Ali Josué está falando, vamos fazer uma escolha aqui. Quem quiser vem comigo, quem não quiser ficar no mundão. Não tem isso. O povo de Deus, ele é exclusivo de Deus. Não tem como você dividir. Tua vida, tua família, teu trabalho, teus negócios, tua casa, teu sonho, toda a tua realização de vida, não tem como você excluir de Deus. Bota já isso na tua cabeça. Nós não estamos aqui para falar, quem quiser vem comigo. Não existe isso. Josué não estava fazendo uma loteria. Josué está falando, eu e minha casa somos os primeiros a decidir, espero que vocês decidam também, como o povo decidiu, e ele colocou uma pedra debaixo daquele carvalho, como um memorial daquilo que foi firmado numa aliança diante do Senhor. E essa tomada de decisão de Josué, colocando ele e a casa dele, o lar dele, a família dele diante de Deus, também tem que ser a nossa postura, irmãos, diária. Por que eu digo isso? E agora eu começo a ministrar a você algo profundo, preste atenção. Porque havia coisas em Canaã que não podia fazer parte do dia a dia do povo escolhido de Deus, e Deus falou, antes de entrar na terra, trava aqui o povo e conversa com o povo a respeito disso. E uma das coisas que Deus pediu que o povo de Israel fizesse é que eles não se envolvessem com deuses e com povos que andavam na prática das trevas. Vou repetir, porque o capítulo é muito grande, e quando entra em números, é maior ainda. Ele, antes do povo chegar à terra, entrar a Canaã, ele dá algumas dicas. Ele diz, primeiro, não se misture com os deuses que vocês trouxeram, alguns escondidinhos aí do Egito, ficaram 40 anos com esses deuses. Você sabe que o povo de Israel, amados, me arrepio de falar isso, ficou 40 anos no deserto rodando, e você pensa que eles estavam adorando a Deus? Estava não. No livro de Atos, Estevão fala assim, vocês ficaram 40 anos adorando a deuses estranhos. Como é que pode? Vendo a água da pedra, coluna de fogo, nuvem cobrindo, maná, codorna, a mão do Senhor, cobra picou, não tinha antídoto contra a cobra, Deus foi lá, quem olhar para aquela estátua vai ficar curado, ficava. E acredite, o povo não conseguia ser grato a Deus, continuava adorando a deuses estranhos. Então eu já estou te falando que é muito comum e corriqueiro, para você não ficar assim, graças a Deus. Olha, ouve a mensagem primeiro. Porque há muitas pessoas ali que falavam assim, Josué, graças a Deus nós estamos aqui firmes. Você sabe que um dos príncipes que foram espiar a terra, um dos 12, além de Josué e Caleb, um dos príncipes morreu com a sua casa pedrejada e tomada de fogo, que foi Acã. E quando eu falo de príncipe, você tem que olhar a figura do povo de Israel com o olhar de Israel. Não estamos falando, Moisés enviou 10 príncipes, ele não mandou 10 office boy para procurar a terra, ele mandou cabeças, pessoas qualificadas, pessoas que eram cabeças das famílias, pessoas escolhidas assim minuciosamente a dedo, eram 12 pessoas de milhões, e dos 12, 10 deram para trás. Não queremos não, somos gafanhoto. Estou te falando de um povo que via coluna de fogo, que via nuvem, que via cair do céu pão, que via tudo aquilo que você sabe. Então é muito fácil, você está hoje aqui na igreja, adorando ao Senhor, vendo a manifestação da glória de Deus, saiu daquele portão, coisas acontecendo na sua vida, como acontecia lá no povo de Israel, saindo da terra do Egito. Então ouça o que eu estou te falando. Uma das coisas que Deus pediu ao povo de Israel é que eles não se envolvessem com os povos que andavam nas trevas e muito menos com os deuses deles. Eram povos maus. Eram povos maus por quê, pastor? Do nada começou a ficar mal? Não, era uma geração de Cã. Por isso que eu digo que você tem que ler Bíblia, senão a gente vai começar a trabalhar muito raso nas coisas e a gente não cresce. Vai ficar, como o presbítero Cláudio falou no início do culto, como crianças. Você tem que ler Bíblia, entender a Bíblia. Quanto mais você lê, mais você entende o projeto de Deus para nós. Esses povos que estavam na terra de Canaã, todos eles eram da descendência de Cã, filho de Noé, que vivia no ocultismo, que vivia em plena desobediência ao Criador. E você sabe que o filho de Cã,
que deu o nome, Canaã. Canaã é o nome do filho de Cã, neto de Noé, que foi amaldiçoado porque viu a nudez de seu pai. Então ele falou, ó, vou amaldiçoar a tua descendência, Cã. Então o primeiro que nasce, Canaã, dali para frente era tudo maldito, fruto de desobediência à voz de Deus. Então saiba também que toda aquela descendência de Cã era inimiga de Deus. Por isso Deus falou, não se misture com as coisas da maldição. Por exemplo, o povo que estava na terra de Canaã, em Gênesis 10, diz, no versículo 6, que eram os filhos de Cã, ó, Cush, Misaim, Put, Canaã. Ó, Canaã. Cush, Misaim, Put. Eram descendências diretas de Cã, e todos os quatro ali geraram povos tremendamente amaldiçoados. Diz no versículo seguinte, no 8, Cush gerou a Nimrod. Nimrod, até hoje, Nimrod é a personificação do mal, é a figura maligna, foi quem quis levantar a Torre de Babel. E ele se tornou um homem fraco, não, era poderoso. Veja que as coisas são sérias, não estamos brincando aqui de Bíblia, estamos falando de coisas fortes. E diz mais, 10, o princípio do seu reino foi Babel. E diz mais, no 11, e daquela terra saiu ele para Síria e Nínive, olha só, inimigas constantes até hoje, Síria, Assíria, Nínive, Babilônia, Irã, Iraque, aquelas terras que até hoje guerreiam contra Israel, naquela época já eram inimigas. Tudo da linhagem de Cã. Continuemos. 13. Misraim gerou Ludmim, Anamim, Lealbim e Naftuim. E Patrocim, Acasluim, da onde saíram quem? Filisteus, os maiores inimigos do povo de Israel. Você vê que estamos falando de coisas muito sérias. De coisas que o povo que estava para entrar numa terra, Josué já foi dando a dica, ó, não é brincadeira não, o negócio é sério. Não é só sair do Egito e entrar na terra, tem um processo de entrada. E ele continua dizendo, ó, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Aete. E olha só quem veio de Canaã, Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Eveus, Erqueus, Sineus, Avadeus, Emareus, Amateus, depois se espalharam como família de cananeus. Tudo Canaã. O povo mais idólatra da terra, Canaã. E deles, as ramificações, todas elas das personificações da maldição e do mal, vieram de Cã, vieram de Canaã. Então, amados, diz o 19 e 20, o limite dos cananeus foi de Sidom e Nagerá, até, curiosamente, Gaza, que hoje taca bomba, explode todo dia mísseis, tentando atingir Jerusalém, todo dia, olha aqui, indo para Sodoma, conhece Sodoma? Gomorra, Admá, Zeboim e Lázaro. São esses os filhos de Cã. São esses os filhos da perdição que o povo de Israel ia encontrar naquela terra de Canaã, segundo as famílias, segundo as línguas, segundo as terras das nações. Veja, segundo famílias, pessoas que iam ter comunhão com pessoas, segundo línguas, iam conversar com essas pessoas, segundo as suas nações. Então veja que o povo sai do Egito amplamente maligno, governado por semideuses malignos, agora eles estão livres, e agora eles vão entrar numa outra terra. Ah, agora eu estou livre, estou livre, estou livre. Tá bom, você vai entrar numa terra onde tem dezenas de povos, tão quanto piores do que o Egito. Voltemos ao entendimento dos fatos para você fazer uma analogia disso tudo que eu te falei. Quando nós saímos do mundo, que na Bíblia é considerado o Egito, quando a gente sai do mundo, saímos do mundo, nos convertemos, ok. Até chegarmos em Canaã, que é o céu, existem muitos povos e situações que Deus diz para nós não vivermos iguais a eles. Povos esses que eu citei agora. Nem vou tentar falar dos gigazeus, dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos ferezeus. Nem vou, porque cada um daqueles povos ali significa uma área espiritual, e se a gente fizer isso, sai daqui de noite. Vou pulá-los, mas você sabe que são linhagens que estavam na terra de Canaã, que eram pessoas que iam receber o povo de Israel, e Deus fala assim, uma palavra assim, não tenha comunhão com nenhum deles, se possível, passa a espada em todos eles, inclusive nas crianças. Então, quando nós saímos do Egito, que é do mundo, e chegamos na terra de Canaã, chegamos à igreja pronto para o céu, nós temos que entender algumas coisas, que quando nós não percebemos que a gente ainda está nesse mundo de Canaã,
Cria-se situações que abrem brechas para que o inimigo nos ataque, para que o mal se aproxime na gente com força. Então, às vezes, o crente ele fica como a igreja de Gálatas, meio que embruxado. Agora eu estou em Cristo, posso tudo. Posso tudo o quê que você pode tudo? Nem tudo pode. Paulo falou, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas são ilícitas. Não é porque eu tenho liberdade em Cristo que eu posso fazê-las. Então, entenda, para que o mal não se aproxime com força, para que o inimigo não ataque, você precisa perceber algumas situações. Então, eu estava orando esses dias, orando mesmo, não é rezando, orando, muito tempo. E o Senhor me mostrou, quando eu orava por algumas pessoas e situações que eu tenho visto na igreja dele, inclusive aqui. Deus me deu orientações proféticas para que nós obedeçamos. Eu não vim aqui para pregar, para você botar like no YouTube. Eu vim aqui para você ouvir o que eu estou te falando, que é uma voz profética, para que a gente obedeça. São coisas que nós temos que aprender a lidar no nosso dia a dia. Isso você tem que se acostumar a lidar. Ter olhos espirituais, enxergar, não dar braços ao Eveu, ao Ferezeu, ao Amorreu, ao Filisteu, ao povo de Canaã. Muito menos aos seus deuses. Em outros casos, a gente, além de não dar papo, temos que mudar de conduta. Em outros casos, acredite, a gente vai ter que fazer renúncias. Ou seja, alguns casos a gente vai ter que usar a fé e orar. E para isso que Deus está levantando essa igreja com glória e poder. Além da autoridade que ela já deu, que Deus já deu. Em outros casos, nós vamos ter que tapar brechas, e aqui eu vou dizer para você, tem muito irmãozinho da nossa igreja com brechas abertas. Eu falo algumas coisas na igreja assim, irmão, não faça isso. Mas é segunda-feira, as pessoas parecem que fazem de propósito. Você tem um altar que te orienta. Se eu falar para você assim, querido, vai chover hoje, mas se eu falar que vai chover, pode acreditar que vai chover, eu não vou ficar aqui brincando com os seus sentimentos. Então, se eu estou falando assim, não faz isso, pode acreditar, o bispo falou para não fazer, Deus falou com ele alguma coisa, não vamos fazer. Tem gente que fica, ele falou, mas sei lá por que falou. Eu falei porque eu estou em oração, e porque Deus fala nos meus ouvidos espirituais. Amém, igreja de Jesus? Então ouça, em alguns casos vamos orar com fé, em outros casos vamos tapar brechas, e em alguns outros casos, acredite, e aqui bem complexo, nós vamos ter que renunciar a algumas alianças feitas. Renunciar a alguns pactos e alianças feitas. Eu vou te mostrar alguns fundamentos irrevogáveis, por isso eu botei o tema, para que você não possa abrir mão na sua vida, na sua família, na sua casa, no teu dia a dia. Isso aqui não é opção, tá, queridos? É lógico que eu não posso forçar você a viver isso aqui, eu nunca vou fazer isso. Até porque a Bíblia diz que nós somos predestinados à obediência. O Filho de Deus é obediente. Ele entende e enxerga e fala, é isso aqui mesmo. Agora, se você não quiser obedecer o que Deus fala, também não tem problema nenhum. Eu só quero que você seja só assim, eu ouvi, mas não vou obedecer. Ok? Para depois as pessoas não ficarem com aquela autocomiseração, tadinho de fulano. A pior coisa que tem quando eu recebo um WhatsApp assim, pastor, tadinha de fulano. Eu falei, mas não é filha de Deus? Não é filho de Deus? Tadinho? Deus cuida ou não cuida da gente, irmãos? Deus cuida ou não cuida? Cuida. Então podemos caminhar aqui para o que é perfeito? Podemos, amém? Amém. Quem concorda comigo, levanta a mão direita e diga amém. Amém. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar para você é aquilo ali, preste atenção naquilo ali. Falta de perdão. A falta de perdão, pessoas pensam que é uma coisa assim muito simples. Querido, se você fizer um raio-x, uma tomografia computadorizada, se você fizer uma ressonância magnética, você não vai detectar a falta de perdão no teu organismo. Mas a falta de perdão está latente dentro de alguns. E a falta de perdão, ela fecha portas. Fecha portas. Eu gosto muito de um texto de Paulo clássico, em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 2, 9 a 12. Olha o que Paulo fala, presta atenção. Paulo fala assim, E foi por isso também que eu escrevi. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, falou, eu escrevi por alguns motivos, e um deles é esse, para que vocês sejam, para que ter prova de que tudo vocês são obedientes. Paulo não está falando para desobediente, está falando para gente obediente. Aí ele diz assim, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, porque de fato eu tenho perdoado. Se alguma coisa eu tenho perdoado por causa de vós, o fiz, não na presença de homens. Eu tenho uma aliança com Deus, a pedra estava ali como testemunha. Hoje a nossa pedra não é aquela pedra lá em Mispa. A nossa,
em Siquém. A nossa pedra hoje é Jesus, amados. Amém? Nós estamos diante de uma pedra aqui. Amém ou não amém? Que é Jesus. E eu fiz na presença dessa pedra, diz Paulo, que é Jesus. Ele diz no 11, para que Satanás, olha, Satanás, o derrotado, alcança vantagem, mesmo sendo derrotado, em pessoas que ignoram esse desígnio de que a falta da liberação de perdão atravanca a vida. O mundanismo chamou isso de tranca-rua. Era o nome, vamos dar um nome, está tudo trancado, tranca-rua. Eles não colocaram o nome de um espírito? Tranca-rua. O que é o tranca-rua? É a falta de alguma coisa vindo da parte de Deus que não atravessa, não passa naturalmente por aquele veio, trava. Aí a pessoa lá de fora falou assim, o nome disso é tranca-rua. Não é tranca-rua. É que Satanás alcançou vantagem. Isso é tão sério que Paulo falou, eu libero o perdão. E olha só, quando Paulo disse à igreja de Corinto, quando eu libero o perdão, diz o versículo de número 12, ele diz... Ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu. Você acha que isso é coincidência? Ele está falando que quando ele libera perdão, uma porta se abre. Então, amados, eu sei que não é fácil liberar perdão. Eu sei que quando a pessoa está magoada, está triste. Agora só, preste atenção comigo aqui. Preste atenção comigo. O que adianta você ficar prendendo pessoas a você, amarradas a você com grilhões, argolas de ferros enormes espirituais, se você pode liberar esse negócio de uma vez? Quem está perdendo é quem? Você. A falta de perdão, amados, ela fecha portas. E mais do que isso, ela abre brechas. Você viu ali para Satanás deitar e rolar. E um negócio que você tem que entender, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tem que entender, é porque a gente tem tanta autoridade de Deus, a gente tem tanta glória de Deus na nossa vida, que a gente pensa assim, agora eu sou de Deus, Satanás, ele nem existe mais. Amado, você acabou de ler comigo. Eu leio Paulo. Por que eu gosto de ler Paulo? Porque Paulo é graça. Se eu ler Pedro, se eu ler Tiago, se eu ler qualquer outra passagem, alguém vai dizer, mas isso é do antigo pacto. Eu estou lendo Paulo, ele disse, eu libero perdão para que Satanás, o anjo rebelde, o querubim rebelde, não venha contra mim, porque eu não ignoro os seus desígnios. Então preste atenção. A falta de perdão nos coloca nos lugares piores. Nos coloca debaixo, como diz em Mateus, que eu não vou ler aqui, porque eu não coloquei, mas eu me lembro de Mateus sobre os verdugos. Lembra? Aquele homem que não perdoou, aí o chefe dele veio e falou assim, por que você não perdoou se eu te perdoei? Ah, porque eu não quis perdoar. Então mandou vir o verdugo e falou, açoita-o. As pessoas estão debaixo de açoite, e só vai sair do açoite quando liberar perdão. E nessa manhã nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus faça você liberar perdão se você precisar. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Segundo ponto. Segundo ponto é a rebeldia. Rebeldia é um negócio clássico do inferno. Você sabe que toda rebeldia a Deus e a palavra de Deus é inspiração puríssima demoníaca. Amados, não abaixa a cabeça não, olha para cá. Para que você está lendo na Bíblia? Você não está lendo a Bíblia? Olha para mim, para você entender. Satanás vivia no ambiente do céu, no lugar onde eu e você nem pisamos ainda. E a Bíblia diz que esse anjo, que foi criado por Deus, não foi criado por ninguém, foi por Deus. Um dia ele se rebelou contra Deus. Rebeldia é um negócio que pode acontecer com qualquer um de nós. Então nós temos que ficar, olhos abertos, ouvidos bem atentos. E rebeldia é uma inspiração demoníaca. Veja como é que Deus monta uma família e como Satanás destrói. Presta atenção. Salmo 68, versículo 6. Anota isso aí, marca aí. Quem tem canetinha marca a Bíblia toda. Pega lápis de cera ou lápis de cor e você marca esse texto. Salmo 68, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Deus faz com que o solitário viva solitário para o resto da vida. O que ele faz com que o solitário? Deus faz o quê? Que ele adquira o quê? Uma família, um lar. Olha que coisa bonita, tem gente que não tem esperança de ter um lar. Deus faz com que o solitário viva em família. Tira esse solitário de um cativeiro e coloca ele aonde, irmãos? Aonde? Em prosperidade. Agora veja, a rebeldia pode quebrar tudo isso. Só os rebeldes
habitam em terra estéril. Olha para mim, olha para mim. Não precisa, baixa a cabeça não, olha para cá. Tem gente que abaixa a cabeça. Olha para cá, olha para cá. Esquece lá agora, olha para cá. Presta atenção. Deus diz assim, eu cuido de você todo dia. Eu sou prova, testemunha viva de que Deus cuida da gente desde o deitar ao levantar, todo dia. Não há um fio do cabelo que cai da nossa cabeça se Deus não preservou e um dia deixou cair. Ele não guardou ou deixou cair. Então, ouça, se você está vivendo um momento de esterilidade, você fala assim, caramba, nada funciona na minha vida, pode parar, calmo, respira e pensa assim, aonde que eu estou sendo rebelde? Não tem outra forma. Só o rebelde, a Bíblia diz. Só o rebelde, a Bíblia diz. Só os rebeldes habitam, moram, criam a tenda na esterilidade. Ponto. Ponto. Não precisa bater perna, não precisa ficar agitado, não precisa nada. É só você parar e falar assim, aonde eu tenho entrado na rebeldia? E a gente vai orar hoje, nessa manhã, para quebrar todo o espírito de rebeldia. Amém, amados? Um dos maiores espíritos de rebeldia, ou um dos maiores rebeldes na Bíblia, foi o rei Saul. Saul. Olha o que Deus fala para um rei rebelde. Preste atenção, estamos falando de um rei. Escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor rei, ungido pelo Senhor rei, ungido pelo Senhor Deus rei. Ele se torna rebelde. Olha o que Deus fala para ele, 1 Samuel 15, 23. Porque rebelião é pecado de quê, irmãos? Pecado de quê? Fale bem alto. Obstinação é como idolatria, é culto de ídolos do lar, visto que rejeitaste. Rebeldia é rejeito, é rejeição da palavra do Senhor. A Bíblia diz, então já que você rejeitou minha palavra, eu também te rejeitarei. Ponto. Se Deus nos rejeitou, esterilidade. Então preste atenção, rebelião é feitiçaria. Às vezes, a gente pensa assim, pastor, rebelião. O que é rebelião? O que é rebeldia? Isso é algo simples, pastor, isso é coisa boba. A Bíblia diz que rebelião, que rebeldia nos torna feiticeiros. Está escrito ali, você está lendo. Feiticeiro. Voodoo. Pai de santo. Pode estar na igreja, debaixo de Bíblia, cantar louvor, aleluia! Se está debaixo de rebeldia, feiticeiro. Está escrito ali. Então, eu não quero, e também acredito que você não quer, viver diante de um Deus santo como feiticeiro. Amém, igreja? Os irmãos compreendem aqui? Primeiro ponto, falta de perdão. Segundo ponto, rebeldia. Terceiro ponto, maus tratos. Você sabe que há alguns relatos de maus tratos na família. Há pessoas que maltratam. Marido que maltrata esposa, esposa que maltrata marido, maltrata os filhos. Você acabou de ver agora aí. 2 mulheres tinham a guarda de uma criança e trataram aquela criança como um nada. Nem vou falar aqui que já me dá asco. Agressividade no falar, gritam, brigam, xingam. Você acredita, irmãos, que isso acontece, às vezes, dentro da obra de Deus, pessoas crentes? Você acredita que tem pessoas que saem da igreja num culto como esse, que eu estou aqui pregando tão mansamente, para não agitar as coisas, porque o mundo espiritual, ele fica guardado no seu... Você acredita que tem gente que sai de um culto com esse, já entra no carro discutindo, gritando, xingando palavrão, brigando, amaldiçoando, mulher, marido, filho, todo mundo, pastor, igreja, Deus, diabo. Você acredita nisso? Pessoas que são agressivas no falar, e em alguns casos chegam até agressão física. Pastor, existe? Existe. Por isso que tem uma lei chamada Maria da Penha, para que ninguém se agrida, principalmente marido e mulher. E a Bíblia diz que Deus é contra tudo isso. E Deus vai a favor, irmãos. Bota aí no que eu estou te falando. Deus vai a favor daquele que sofre maus tratos. Deus vai a favor. Salomão, quando escreve Provérbios 31, no versículo 8, ele fala assim, ó, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos aqueles que se acham desamparados. Aquele que é mudo, mas não é o mudo que não consegue falar, é aquele que é tão oprimido, como aquela criança que apanhava, que sofria, que cortaram sua genitália e não podia falar nada. Deus vai a favor desses desamparados. Daquela pessoa que sofre, daquela pessoa que é maltratada.
Aí, às vezes, você vê pessoas que a vida parece que está assim, ó, como aquele caos de Gênesis 1. Que aquilo ali me fala muita coisa, né? Gênesis 1:1, porque a Bíblia diz que havia um caos e o Espírito de Deus pairando. Não quer dizer que o Espírito de Deus está pairando, que está tudo muito bem. Estava pairando, mas havia um caos. Você tem que ficar ligado. Ligadinho. Saul era um rei ungido pelo Senhor. E a Bíblia diz, Saul, você é um feiticeiro, seu rebelde. Então, há pessoas que sofrem abusos sexuais. Abusos sexuais, pastor? Abusos sexuais. Agressões físicas, agressões emocionais. Coisas que não fazem parte da vida do nosso métier de crente, irmãos. Há pessoas que são viciadas. Em quê, pastor? Em pedofilia, em zoofilia, bestialidades, né? E a Bíblia fala que são espíritos de trevas agindo. Tem gente que acha normal. Não é normal. Não é normal. Há pessoas que foram abusadas quando crianças e até hoje não conseguem viver o evangelho na plenitude. Você acredita nisso? Às vezes eu fico percebendo coisas. Eu falo assim, por que tem alguma coisa que não está batendo naquela situação? E eu fico, Jesus, tem alguma coisa que não está batendo, não está batendo, não está batendo. A gente tem orado e não está batendo, não pode, que a Bíblia... E eu fico angustiado. Eu falo, Senhor, você tem que... Aí um dia uma revelação vem. É porque na infância... o menino ou aquela menina foi abusado por um tio, por um professor, até mesmo por um pai. Eu falei, sabia. Não consegue romper no evangelho, é sempre travado, é sempre preso, é sempre alguma coisa há, sempre olha para o próximo com desdém, com alguma situação, assim, por quê? Porque sempre olhando com um olhar de desconfiança. Pessoas que foram abusadas, irmãos, quando crianças, e que hoje não consegue viver a plenitude. Por quê, pastor? Porque a sua mente vive acusando. Nós vamos quebrar isso hoje em nome de Jesus, irmãos. Com muito respeito eu falo. Se há alguém aqui, alguém que está nos assistindo pela internet, nós vamos quebrar isso em oração em nome de Jesus. Pessoas que não conseguem romper. Nós vamos quebrar tudo isso hoje para a glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Abusos, maus tratos. Quarto ponto. A falta da comunhão e da santidade. Isso aqui é um ponto que você não pode ver como obsoleto. Não pode ver como obsoleto. A falta da comunhão com Deus e da santidade em Deus. Por exemplo, Hebreus capítulo de número 10, versículos 24 a 31, diz assim, ó, eu vou ler com você Hebreus 10, 24 a 31. Preste atenção. Consideremos-nos, há uma consideração entre nós, aqui tem que ter uma consideração entre nós, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, à alegria, o amor e a boas obras, e não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, por isso que eu falo às vezes assim, ei, que admoestação é essa? Porque nós amamos uns aos outros. E a Bíblia diz, faça admoestações porque o dia se aproxima. Irmãos, o dia se aproxima, hein? Porque se vivemos deliberadamente, na prática, na vida, ao pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, e essa igreja prega a verdade, amém, igreja? Eu falo a verdade, eu não vou ficar aqui me enchendo com você. Não, porque eu não posso falar, senão aquele irmão que dá um dízimo alto, eu estou nem aí para isso. Nem aí para isso. Eu vou falar sempre a verdade. E depois de você receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício, você sabe disso. Não há sacrifício pelos pecados. Ou é o sacrifício de Cristo que te tornou um eleito de Deus santo, ou não tem como mais. E ele continua dizendo no 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo presta a consumir o adversário. Tem gente que está debaixo disso aqui, tá? Juízo e fogo. E às vezes as pessoas estão debaixo de juízo e fogo e você que é crente não percebe isso. Por exemplo, quando eu vou orar por alguém, às vezes as pessoas falam assim, pastor, queria que o senhor fosse orar por uma pessoa, por alguém. Eu sempre falo assim, primeiro eu vou orar antes. Por quê? Para mim não entrar numa furada, porque eu já entrei muito em furada, irmãos. Muito em furada. Eu já fui orar por situações de pessoas que a pessoa estava pedindo para orar por uma mentira. Tu acredita nisso? Eu estava orando, Senhor, abençoe. Aquilo era tudo uma mentira, uma farsa. E eu orando ali como sacerdote de Deus, clamando a Deus para Deus ser mentiroso comigo naquilo ali. Por isso que eu antes oro ao Senhor, falo, Senhor, o que eu vou fazer nisso aqui? Para que Deus me mostre se aquela pessoa está debaixo de uma disciplina, debaixo de juízo e fogo.
A gente, como ser humano, fica com pena, né? Aquela coisa da pena. Oh, tadinho de fulano. Mas você não sabe, de repente, fulano está passando por aquilo ali. A Bíblia fala, não viva debaixo do pecado, mas a pessoa insiste a viver debaixo do pecado. A gente fala todo domingo, não vive debaixo do pecado. É segunda-feira, a pessoa vai viver debaixo do pecado. Vai ser uma hora que o fogo vem. Amados, eu nunca vi ninguém brigar com fogo e sair rindo. Você já viu alguém brincar com fogo e sair rindo? Ai, me queimei, criou uma bolha grande. Ai, está queimando, está gostoso essa queimadura. É assim? Deus está falando. 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado. A lei era assim, pecou, morre. Deus falou, não faz isso. Fez, morre. Ah, pastor, agora a gente vive na graça. Ah, por causa da graça vamos pecar? Para viver debaixo do juízo e fogo? Olha o que diz o 29. De quanto mais severo o castigo. Existe um castigo maior na graça do que na lei, irmão. Se na lei morria, eu fico pensando aqui, se na lei morreu, o que é pior do que a morte? A Bíblia diz, há um castigo mais severo. Julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, aquele que fez de Deus o sangue dele, o sacrifício dele, de nada, profanou o sangue dele, com o qual você foi santificado, ultrajou o Espírito da graça. Deus falou assim, ó, te selei com o meu Espírito, então agora eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser, bandalha, agora eu vou viver igual lá no mundo, porque eu tenho o Espírito de Deus. Você está brincando demais, existe um castigo pior do que a morte. Diz o 30, ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez ele diz assim, o Senhor julgará o espírita. Desculpa, o Senhor julgará o muçulmano. Não, eu estou lendo, deixa eu ver aqui mais de perto. O Senhor julgará quem? O seu povo. Quem nos julga? O próprio Deus. E ele diz no 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, amado, comunhão e santidade é algo que essa igreja aqui tem que começar a entender. Rapidamente. Rapidinho. Até porque quando Deus manda falar assim, é porque Ele vai começar a planar os montes e elevar os vales. E diz Hebreus ainda no 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê. Ninguém vê, não vê nem aqui, nem em lugar nenhum. Não vai ver nunca. Senhor. Pastor, eu acredito que sou salvo para sempre, e não estou nem aí para o pecado, eu vou viver a minha vida mesmo, porque Deus já me salvou. Você nunca vai ver Deus, está escrito aqui em Hebreus 12, 14. Nunca você verá o Senhor. Amém, amados? Podemos continuar? 5º ponto. Amém, igreja? Levanta a mão direita e diz assim, amém. 5º ponto. Pactos e alianças. Eu quero reservar um tempo para falar isso aqui com você nessa manhã. Olhe para mim. Não olhe para baixo. Tem nada para ler ainda? Olha para mim. Você precisa entender o que eu vou te falar. Quando a gente chega na casa do Pai, a gente chega aqui num culto, na igreja, pela primeira vez, ou vem chegando, a gente vem aqui de diversas maneiras. Por exemplo, eu nasci no Evangelho, mas nasci debaixo de um sistema ferrenho, muito legalista. Alguns vieram do mundão, outros vieram de algumas religiões pagãs. E chegamos, e quando nós estávamos no mundo, ou pessoas estavam no mundo, fizeram alianças e pactos lá no mundo. Fizeram alianças e pactos. Com quem, pastor? Com o mal. Para quê? Para ter dinheiro, para ter felicidade na vida, para ter felicidade no casamento, para ter fama. Pessoas fazem. E muitos desses pactos foram feitos com pactos de sangue. Você sabe disso. As pessoas mataram galinha, mataram bodes, mataram bois, alguns catularam, passaram o sangue, tomaram o sangue, jogaram o sangue. E um dia alguém disse para mim, não tem nada a ver o sangue. Não tem a ver o sangue. Só tem a ver o sangue. Só tem a ver o sangue. E muitos foram levados a fazer esses pactos. Por exemplo, Provérbios 1 diz no 10 a 12. Olha o que Provérbios fala, Salomão. Salomão era um cara que conhecia isso tudo, porque ele viveu no meio do paganismo. Aquelas mulheres pagãs, ele sabia o que estava falando. Ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, sedução é um negócio muito sério, a besta que seduz, o falso profeta. Se os pecadores querem seduzir-te, não consista. Não fala, não quero. E se eles disserem, vem conosco, embosquemo-nos para o quê? Para quê? Derramar sangue. Espreitemos ainda que sem motivos inocentes,
Traguemos-los vivos, como um abismo inteiro, como quem desce a cova. Olha só, isso aqui se não existe até hoje. Pessoas que vão fazer pacto de sangue com animais. E pasmem, irmãos, pasmem. Não estou chutando aqui, não. Não estou chutando. Pessoas que fazem pactos até com seres humanos. Então, a gente tem que começar a perceber certas coisas. A gente veio do mundão e vem chegando. E por que eu disse o pacto de sangue? Porque o sangue é a vida, né? Foi Deus quem disse isso em Gênesis 9, versículo 4. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue. A vida do animal, a alma do animal está no sangue. Então, às vezes a gente chega na igreja, vem chegando, pô, gostei da igreja, pô, legal aqui, né? Tem uns cânticos maneiros, pessoa animada, chama de abençoado, rapaz, até aprendi. Ele fala abençoado, eu falo abençoado, mais que vencedor, mais que vencedor. Só que vai ficando. Pactos passados, antigos, situações que foram criadas e não quebra nada disso. E ficam 3 meses na igreja, 6 meses, daqui a pouco está 1 ano na igreja, a pessoa já se familiarizou, bota uma gravata, já é ministro da igreja, daqui a pouco já canta, já prega, já pula, já roda, já faz tanta coisa na igreja, e a pessoa nunca quebrou aquele pacto do passado. Está aí no bolo. Tem 10 anos na igreja, está 10 anos na igreja. E eu estou te falando de causa, eu sei o que eu estou te falando, não estou chutando não, hein? E a pessoa nunca renunciou àqueles pactos, como se aquilo ali fosse uma brincadeira. Bem, se o pacto de sangue é uma brincadeira, a cruz é uma brincadeira. Porque na cruz, o pacto que nós fizemos com o Senhor foi de sangue. Por isso que na ceia a gente não ceia com Coca-Cola, com caldo de cana. A gente ceia com o quê? Com vinho, com suco da uva. Por quê? Perfigurando o sangue. É uma aliança. Todo mês a gente renova uma aliança. Abraão teve com Melquisedeque, vamos fazer uma aliança com o eterno Melquisedeque. O que eu faço? Traga pão e vinho. É uma aliança. Então, há pessoas que têm pactos e alianças, e existem pactos de sangue feitos com animais, com seres humanos, como eu te falei. E você sabe, irmãos, tudo isso era abominação a Deus. Existe um ministro de louvor, de um pastor amigo nosso, que eu estive com ele esses dias em viagem, e um dia ele disse para mim que fazia um trabalho no presídio da cidade, e o rapaz era ministro de louvor da cidade, do presídio, onde fazia, ele era preso, mas tem aquele grupo de crentes, e o rapaz era ministro de louvor dos crentes dentro do presídio. E um dia, o diretor do presídio chamou ele uma pessoa pública, uma pessoa que trabalha com a justiça, chamou, gostaria que você viesse aqui para ver um dos presos, que você até como conta aí do culto aí e tal. Chegando lá, os que estavam na cela disseram, olha, ele está com problema mental, está igual um cachorro. Ele falou, não, isso é demônio. Demônio. E orou por ele, o expulsou o demônio. E ele falou com o diretor, preciso ter uma conversa com ele. Chamou ele numa sala e falou, olha só, você é meu ministro de louvor há 3 anos aqui, eu não sabia que você era endemoniado. O que houve, cara? Você canta bem. Ele falou, porque no mundo eu cantava bem. Eu falei, mas só porque cantava bem, você me enganou. O que está havendo? Aí ele confessou. Ele disse, não, porque eu tenho um pacto de sangue feito numa cidade lá no Rio de Janeiro. E foi feito um trabalho com a Virgem. Estávamos algumas pessoas da sociedade, famosas, pessoas de alto escalão, e nós catulamos a cabeça, jogamos sangue e costuramos com pele de rã. E ele mostrou para ele, ele falou, poxa, você nunca falou isso, nunca rejeitou isso, você sempre trouxe esse pacto contigo. Ele falou, eu não sabia, vim chegando, e vai chegando. Então, amados, o sangue é tão sério que Jesus entregou o seu próprio para nos resgatar. Ele podia só chegar no Santo dos Santos e falar assim, ó, eu declaro, eu profetizo, eu como filho de Deus e como Deus eu falo e acontece. Não, ele fez um pacto de sangue. Jesus, os pés cravados, ele jogou o sangue dele lá. E quando eu estava orando ao Senhor e Deus me falava disso aqui, por isso que eu estou gastando um tempo aqui, porque isso é muito sério. Muito sério. Deus me falava até de pessoas que têm pacto de sangue, que usavam drogas injetáveis. Pessoas que usavam droga, tiravam sangue para botar a droga,
Aí passava a seringa para o outro, e esse sangue era transportado por outro. Você sabe que não é só a AIDS ou alguma doença venérea que passa ali no sangue. Se é sangue, alguma coisa espiritual está acontecendo ali. Deus me dizia tudo isso. Pactos agnósticos, onde duas pessoas, isso aqui é real. Isso aqui, esse mesmo pastor me levou numa cidade, mais ao norte do estado, e me mostrou lá pessoas que fazem pacto. A menina tira um pouco de sangue, o rapaz também, eles botam num copo, faz uma reza, a bruxaria, e bebe um pouco, e ele bebe um pouco, e ficam amarrados nesse pacto de sangue. Eu ontem estava falando no terreno, eu quero falar para você algo que eu vi lá, muito interessante, na minha viagem. O rapaz estava dizendo que ele tinha um problema com a sua esposa e não conseguia engravidá-la e não conseguia viver bem com a sua esposa por muitos anos. Não amava, não conseguia liberar amor. Ele até queria, mas não conseguia liberar amor. Até que um dia, os pastores conversando com ele, porque essa área é uma área profunda, você tem que sentar, conversar, pedir ao Espírito Santo orientação. E ele disse a história dele, que quando ele era jovem, ele foi preso. E ele disse, só quem me visitava na cadeira era minha mãe. Ninguém me visitava, amigos, todo mundo me abandonou. Então o que ele fez? Ele fez uma tatuagem no braço. E ele disse assim na tatuagem, eu agora só amo a minha mãe. E marcou. Quando se marca ali, sangue sai, você sabe disso. E ele fez um pacto de amor somente a quem? A mãe dele. Não tinha como ele amar a esposa. E esse pastor falando com ele, conversando com a gente, falou assim, e no dia que nós oramos e renunciamos tudo isso, você caiu lá endemoniado, lembra? E quando você levantou, foi tão glória, a glória de Deus foi tão grande na vida dele, que naquele dia ele engravidou a esposa dele, depois de 10 anos de luta. Pastor, não tem nada a ver. Amados, deixa no final que a gente vai orar aqui, você vai ver se tem a ver ou não tem a ver. Então, ouça o que eu estou te falando. Pessoas que fizeram pactos, alianças com o mal, pessoas que não têm comunhão, não têm santidade, que usam de maus tratos, de rebeldia, que não liberam perdão, isso tudo vai cair por terra no nome de Jesus. Amém, amados? Penúltimo ponto, vou falar mais dois. Abortos. Aborto, você sabe que é uma guerra, você já viu aí lá no Senado, na Câmara, querem liberar isso. Amados, preste atenção no que eu vou falar. Um aborto é um assassinato de um filho. Só é a favor do aborto quem nasceu. Covardia, né? O cara fala, eu sou a favor do aborto. Lógico, tu nasceu. Se tua mãe pensasse igual você, você não nascia. Aborto, presta atenção agora, olha para cá. Não, abaixa a cabeça. O que você está lendo na Bíblia? Olha para mim. Olha para cá, presta atenção. O que eu vou te falar agora. O que Deus mandou te dizer. Aborto é o rompimento. É a quebra da herança da posteridade. Isaías 61:9 diz o quê? O que diz Isaías? Foi tema de palavra profética do nosso ministério. O que diz Isaías 61:9? Fala aí. A sua posteridade, então existe o que entre nós? Uma posteridade. O que existe? Posteridade. Será o quê? Será conhecida as nações. E os seus descendentes no meio dos povos. E todos quanto olharem para a posteridade e descendência, vai dizer o quê? Bendito é essa família do Senhor. Então, herança do Senhor, a bênção do Senhor passa pela nossa posteridade, pelos nossos filhos. Se eu mato, acabei com a posteridade, acabei com a herança, eu acabei com a bênção do Senhor na minha família. O que diz Deuteronômio 7:9? Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, Ele é o quê? É Deus. Ele é o Deus o quê? Fiel. Que guarda, o que Ele guarda? A aliança e misericórdia a quem? As gerações. Se eu faço assim, ó, corto a geração, alguma coisa aconteceu de desgraça no meio de uma família. A gente precisa hoje orar e ministrar sobre vida de pessoas que têm essa situação ocorrendo na sua vida. Pessoas que foram geradas num útero que era um túmulo do seu irmão.
Eu não estou blefando, eu estou te falando de coisas que é real. Pessoas que abortaram uma vez. Tá bom, abortou. Aí depois gerou um outro filho em cima daquele aborto. Aquilo ali era um túmulo. Ah, tem nada a ver, o corpo é meu. Quem diz que o corpo é teu? Nenhum dos corpos aqui é nosso, é de Deus. A Bíblia diz que no dia do grande julgamento, uns levantam o corpo, com o corpo glorificado, vai para onde? Para a vida eterna, e outros vão para o lago de enxofre. Quem disse que é teu? Quem disse assim, o corpo é meu, eu vou ficar aqui no purgatório tomando um suquinho de laranja? Não vai. Ou vai para a eternidade com Deus, ou vai para o lago de enxofre com o diabo. Então ninguém é dono de corpo. Ponto. Agora, não se brinca com essas coisas de aborto. Lógico que eu estou te falando de aborto, como eu disse no versículo anterior, de pecados pré-moldados. Eu vou matar essa criança. Você vai matar? Você é Deus para matar? Então, amados, pessoas que foram geradas no túmulo, no útero de irmãos mortos, outros que foram quase abortados. Alguém disse para mim assim, minha filha quase foi abortada, nós fizemos tudo, quando chegou no finalzinho, falou, vamos deixar nascer, e nasceu. Nasce, mas geralmente as pessoas ficam sempre com alguma sequela do aborto, da rejeição, daquela coisa que foi agravada dentro do útero, dentro da vida uterina. E por fim, não é porque é o último ponto que não é tão importante, reputo esse aqui como um dos mais importantes do século, porque nós não paramos para perceber coisas. Também não parava, até que o Espírito de Deus falou comigo. Quais são os pontos, pastor? Vou relembrá-los. Falta de perdão, rebelião, maus tratos, falta de comunhão e santidade, pactos e alianças, abortos, e por fim eu quero falar sobre enfermidade. Enfermidade. Pastor, por que as enfermidades? Amados, olha só, a pergunta que eu vou te fazer agora, uma pergunta, preste atenção na pergunta. Existe coisa que Satanás tem lançado sobre as pessoas pior do que o sexo ilícito e as suas vertentes? O sexo ilícito, o sexo abominável, o adultério, a perversão. Existe coisa pior do que isso? Existe coisa pior do que a pornografia nos dias atuais? Existe. Pastor, tem coisa pior do que isso? Isso é terrível, isso é horrendo, isso é demoníaco, mas existe pior. É porque a gente não para perceber a enfermidade. Eu tive uma curiosidade, em Nova Iguaçu, tem uma esquina aqui no calçadão, que tem 4 pontos, né? Esquina. Nos 4 pontos, são 4 farmácias. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é normal? Eu contei, no calçadão, 16 farmácias. No calçadão todo, 16, só no calçadão, fora as ruas que cortam. 16 farmácias, e ouça, 5 bancos, 8 lojas de calçados, 5 restaurantes e 16 farmácias. Tem alguma coisa errada. Satanás tem usado as enfermidades. Por isso que nós dizemos que a enfermidade no nosso ministério é uma mentira de Satanás. A pessoa não tem problema com sexo. A pessoa não tem problema de rebeldia. A pessoa não tem problemas espirituais, não fez pacto, mas a pessoa está debaixo de um espírito de enfermidade, que não veio de Deus, veio de Satanás. Jó explica bem isso, Jó 2,7. Eu não botei o 6, mas o 6 já dizia que Jó foi à presença do Senhor, e quando ele sai, Satanás da presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus fala assim, pode tocar em tudo, menos na alma, não mate ele. Então a Bíblia diz que ele feriu Jó. Quem feriu Jó? Satanás feriu Jó com tumores, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Quem feriu? Satanás. Quem feriu? Quem feriu de enfermidade? Quem feriu? Satanás gerou enfermidades. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 13, você conhece, 12 e 16. Vendo Jesus, aquela mulher, né? Chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Aquela mulher encurvada, 18 anos. Lembra? Aí ele diz, no 16, por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro? Chamou a enfermidade de quê? Cativeiro. Em dia de sábado. Esta filha de Abraão, a quem Satanás havia preso 18 anos numa enfermidade. Quem é que gerou enfermidade na filha de Abraão?
Quem gerou enfermidade? Eu vou te dizer um versículo aqui para você entender o que eu estou te falando. Coloca Gálatas para mim, 4. Versículo 13 e 14, Paulo fala assim, ó. Paulo, quem diz? Paulo. Fala assim, Paulo que está falando. Diga assim, ó, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que está falando. Ele diz assim, e vós sabeis que quando eu preguei o evangelho pela primeira vez, foi por causa de quê? Uma enfermidade. Meu Deus, ele dizia, sou mais que vencedor, era enfermo. E olha o que ele diz no 14, aposto que a minha enfermidade na carne não foi tentação para vocês, contudo, vocês não me revelaram desprezo e nem desgosto, e receberam como anjo. Vocês entenderam que há ataques do mal sobre a minha vida. Ponto. Ao ponto dele falar, em Corinto 12, ele fala assim, mensageiro de Satanás para mim esbofetear. Então, mas existem algumas coisas que nós crentes não paramos para analisar. Eu também não parava, não. Até que eu comecei a mergulhar nas coisas de Deus, Deus começou a falar, fala com a igreja sobre isso aqui. E você vê que Deus está fazendo assim, ó, colocando um tijolinho, em cima de tijolinho, em cima de tijolinho. Não adianta a gente estar cheio da glória de Deus, mas a gente não quebrar essas coisas que vieram do Egito. Algumas que permanecem, por isso que eu disse para você, que há coisas que nós vamos orar, há coisas que nós vamos batalhar diligentemente, há coisas que nós vamos ferrenhamente brigar, e há coisas que a gente tem que renunciar. Então essas 7 coisas eu quero dizer para você, que nós vamos orar, quebrando qualquer ligação com o nosso passado, de quando nós éramos do Egito, quando nós éramos das trevas. A falta de perdão, a rebeldia, os maus tratos, a falta de comunhão e a de santidade, pactos e alianças com o mal, os sistemas abortivos da vida e as enfermidades. Nós vamos orar, nós vamos clamar agora. Nós temos 15 minutos para isso. Mas a gente não vai fazer reza forte aqui, não. A gente vai orar ao Senhor. A gente vai buscar o Senhor. E eu queria que você orasse. Eu queria que você não fosse embora sem orar. Eu queria que você não saísse daqui levando isso a sério que eu estou te falando. Porque isso aqui é algo forte da parte de Deus para mim e para você. Você que está em casa, dobre o teu joelho, reouça essa pregação e se coloque diante do Senhor. Se for preciso, clame a Deus. Se for preciso, renuncie os pactos. Se for preciso, fale com o Senhor e entre nesse propósito com o Senhor também. Porque assim, Deus quis para cada um de nós. São os fundamentos irrevogáveis dentro de uma família de Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos orar.